Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um bate-bola ATBB. Nós iniciamos na última segunda-feira com o nosso primeiro bate-bola e é um prazer estar aqui com vocês novamente, trazendo algumas informações sobre a ATBB, falando sobre basquete de maneira geral, do ponto de vista de treinadores e de professores, de pessoas que trabalham com a formação de atletas, com a formação de treinadores, com a formação de professores de educação física. Hoje eu estou com um time bem pesado aqui. Peço desculpa até pelo início aí um pouquinho atrasado, alguns minutos atrasado na transmissão, mas é um time de pessoas que trabalharam muito pelo basquete nos últimos vários anos, sem querer dar dica da idade de ninguém presente, mas eu tenho o João Camargo comigo, que é técnico de Blumenau, está disputando as finais agora da LBF, o Zé Medalha, o Macau Ferreira e o Dante de Rose Júnior, que é um grande professor que todo mundo conhece, estava com a gente na segunda-feira também, e vem fazendo muito trabalho online também, quem tem acompanhado todas essas lives que se popularizaram por ocasião da pandemia no ano passado. Vocês conhecem muito o que o Dante vem fazendo com o Vivo Basquetebol e tudo isso. Eu peço para vocês para compartilharem o link da nossa página do Facebook. Eu estou aqui acompanhando também para quem for mandar perguntas para a gente, para que a gente possa ir conversando, respondendo as perguntas na medida do possível. E é sempre um prazer ter tantos técnicos com a gente. Na segunda-feira a gente teve um número bem significativo de pessoas. Eu vou pedir para os meus participantes ligarem as câmeras aqui. Deixa eu ajudá-los também, porque o Dante já está aqui com a gente. Macau. Ver se vocês conseguem ligar o microfone. Como eu fiz na última segunda-feira, eu vou pedir para vocês se apresentarem, mas quem não conhece os presentes aqui comigo deveria acompanhar um pouquinho mais de basquetebol e saber quem são as pessoas aqui presentes. Mas, mesmo assim, eu vou começar por quem está na tela aí para vocês que estão assistindo no Facebook. Macau Ferreira, boa noite. Apresente-se para a gente, por favor. Boa noite a todos. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês nessa noite falando de basquete. Sempre muito bom. Bom, hoje, no momento, eu trabalho na DC Bradesco e faço a parte de supervisão de todos os técnicos das categorias de base. Que legal. E tem muita história nas seleções brasileiras, basquete de clube, então, ao longo da conversa que a gente vai conversar muito sobre isso também. Meu amigo Dante de Rose, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos de novo aqui para falar um pouquinho de basquete, né? Então, se me conhecem, hoje atualmente eu estou aposentado pela Universidade de São Paulo, assim como meu mestre e meu amigo Medalha, e a gente vai tocando o trabalho aí, né? Tentando fazer dessa pandemia alguma coisa que a gente possa tirar proveito, como disse o Léo, através de coisas online, e escrevendo um pouco mais, tentando contribuir cada vez mais para o nosso basquete, e agora mais diretamente com a Associação de Treinadores, né? Então, vamos ao trabalho. Isso, é isso. Próximo aqui na tela, João Camargo Neto, finalista da LBF, um cara que eu aprendi a admirar e gostar no ano passado, também por ocasião dessas lives, desses programas da TBB, e que eu virei adversário esse ano na LBF. Eu não sei quanto foi o saldo dos jogos, mas foi um jogo lá, um jogo cá, então pelo menos estamos empatados, João. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Dante, Macau, professor Zé Medalha. É um prazer estar ao lado de pessoas tão ilustres, né? Eu trabalho com basquetebol de Blumenau, já trabalhei no masculino durante um tempo. Tem uma historinha bem assim, para mim ruim, mas contra o professor José Medalha, lá em Porto Alegre, no Gigantinho, no Tesourinha. Ele não vai lembrar, porque ele tem muitas vitórias, muitos jogos. E hoje, já desde 2002, eu trabalho no feminino e também auxilio o professor José Neto na comissão técnica da Seleção Brasileira. Fazendo um belo trabalho lá com o feminino, dando orgulho a gente de torcer para a Seleção Brasileira. Professor José Medalha, o último na tela, mas um dos mais experientes e significativos no nosso basquetebol, de muitos anos, muita história também. Boa noite, professor. Boa noite a todos. É uma satisfação estar de novo aqui conversando com os amigos do basquetebol. Camargo, me lembro muito bem de você, sim, claro. Temos alguma dificuldade para ganhar jogos lá em Blumenau. Eu dirigi o time da Umbra, mas eu me lembro, com certeza. E é uma satisfação
Rever Bacal, Léo, Dante, enfim, continuo aí ligado ao basquetebol, embora não na ativa, estou em outras atividades. Me nomearam presidente honorário da Associação dos Treinadores de Basquetebol das Américas. Quer dizer, também estou aí ligado aí nas lives, mexendo com projetos da lei de incentivo, enfim, a gente continua aí na ativa e posso até anunciar em primeira mão que eu acabo de assumir uma outra coordenação de um curso de educação física no Guarujá, numa universidade Unoeste, e com certeza vou continuar trabalhando na preparação de profissionais e dando ênfase à nossa modalidade, sem dúvida. Isso é muito bonito, isso é muito legal de ver. Antes da gente começar a transmissão aqui, eu brincava com a Macau e com o Dante sobre o Dante ser um dos aposentados mais ativos da academia, né? E temos aí o professor José Medalha também seguindo no mesmo ritmo. Eu não vou nem perguntar quem é mais experiente, quem tem a data de nascimento mais antiga, mas vocês sabem quem, então deixa quieto por aí. Bom, voltando ainda em 2020, só para dar um direcionamento aqui sobre o que a gente vai falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a TBB, as ações que nós começamos a realizar no ano passado, principalmente por conta da pandemia, os novos rumos que a TBB vem desenhando em parcerias com a CBB, com as ligas profissionais, com técnicos que atuam nessas ligas profissionais e principalmente dando ênfase aos técnicos da base, que uma das coisas que eu, como técnico, ouvi muito, foi muita gente falar assim, mas a TBB é para os técnicos do NBB. Não, nunca foi, simplesmente tinha os técnicos do NBB ali levantando a bandeira no primeiro momento, e hoje, como um técnico de feminino, como assistente técnico feminino, aliás, eu brinquei com o Camargo sobre os nossos confrontos, o Rafael Zaremba, que é o técnico, sou assistente técnico dele, está aí acompanhando a gente, mandar um abraço para o Rafael Zaremba. Mas dando esse direcionamento aqui para o início do nosso papo, a TBB vem se fazendo presente nesses eventos online e trazendo muita gente para conversar. E na segunda-feira a gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre como que às vezes é difícil fazer certos eventos no Brasil, presenciais, e como que a gente usou essa onda das lives, essa onda do Zoom e de outras ferramentas para poder fazer. O professor José Medalha e Dante Terroso participaram com a gente do webinar de basquete escolar no ano passado que nós fizemos, e foi um sucesso. E aí eu vou começar por isso aí. A gente ouve nos grupos de WhatsApp, nas discussões de basquete, a importância do basquete na escola. Medalha, você está trabalhando ainda na confederação, a federação escolar? Não lembro agora. Estou sim, Léo. Eu sou assessor direto da presidência da CBDE e eu também represento uma federação internacional de esporte escolar de escolas católicas para toda a América Latina, é chamada de FISEC. Mas nesse período de pandemia as coisas estão muito paradas, nós estamos aguardando aí uma melhoria de todo o Estado para que a gente possa retomar as nossas atividades nos calendários, principalmente o calendário internacional. Mas estou ligado, realmente, o esporte escolar, entre nós, sabemos das dificuldades, sabemos dos problemas, sabemos também das angústias dos próprios professores de não encontrarem o apoio que eles acham que merecem encontrar, né? Nós sabemos também que o esporte brasileiro ele tem a sua base em clubes, há muita divergência sobre isso, pontos positivos, pontos negativos, enfim, polêmica para todo lado. Eu acho que é tema que a gente merece realmente discutir com tranquilidade para que a gente possa encontrar soluções aí dos problemas advindos a essa estrutura toda do esporte no Brasil. E o Dante sendo uma autoridade nesse assunto também, como professor universitário, como uma pessoa que escreveu trabalho sobre pedagogia do basquetebol, metodologia de ensino do basquete, é uma pessoa que... Deixa eu só ver uma coisa. Dante, você está conseguindo abrir o microfone? Está normal aí para você? Então, peraí, deixa eu mexer aqui, porque sou eu que mudei alguma coisa. Peço para vocês me darem só uma... Deixa eu ver aqui. Ver se aparece aí. E eu vou mudar alguma configuração aqui, daqui a pouco eu mudo para todo mundo. Tranquilo agora, Léo. Agora está bem. Você sendo uma autoridade, uma pessoa que levanta a bandeira aí do mini basquete, aí, qual é o maior desafio para vocês? Vou começar pelo Dante, pelo Medalha, mas depois vou ouvir a Macau e o Camargo. Qual é o maior desafio para a gente tornar realmente o basquete escolar, o esporte escolar, uma realidade no Brasil? O que vocês acham?
Então, Léo, eu tenho uma ideia que muitas vezes vai de encontro, né? Não ao encontro, vai de encontro com essa ideia do desenvolvimento do esporte na escola. Claro que esse seria o mundo ideal, mas a realidade brasileira mostra exatamente o contrário. Como é que a gente pode pensar em basquete ou esporte na escola se a nossa educação física escolar está sucateada, né? Então, como disse o Medalha, não tem apoio, não só aos professores, não tem apoio às instituições, não tem apoio estrutural, enfim, não existe, e aí, né, a gente pode pensar como que a associação pode colaborar, não existe um programa ou um projeto esportivo para que você possa, de alguma maneira, modificar essa história, né? Eu disse isso na segunda-feira, eu tenho lidado muito com projetos sociais e eu acho que esse seria um caminho interessante, porque tem muita gente trabalhando com projeto social e que também passa pelas mesmas dificuldades, sem apoio, né? Com muito pouca visibilidade. Então, eu acho que as instituições, as federações, a própria CBB, e aí, de novo, como é que nós, a associação, podemos colaborar, poderiam dar um suporte para esses projetos, né? Não sei como, eu não estou falando em dinheiro, porque dinheiro é uma coisa que não existe, né? Ninguém tem dinheiro, mas como que as instituições poderiam, de alguma maneira, dar suporte? E aí eu entro numa outra questão com a qual eu tenho me debatido, que é a questão da formação profissional, né? Segunda-feira nós falamos sobre isso também. Os cursos de educação física estão cada vez mais tirando o espaço do esporte nos seus currículos. Então, um aluno ou uma aluna egresso no curso de educação física, eu diria que ele tem pouquíssimas condições de trabalhar, por exemplo, numa escolinha de esporte, porque ele não está tendo essa experiência que nós tivemos, né? Aí, já que você falou em questão de idade, só para pontuar, o Medalha foi meu professor, tá? Ah, entendi. Então já explica muita coisa. Já está explicado. Então, veja só, né? O Medalha sabe disso, pô. Na minha época de faculdade, nós tínhamos 4 períodos de basquete, 3 períodos, nem me lembro, mas era mais de um ano de basquete, assim como o vôlei, como o futebol. E aí depois nós tínhamos o famoso curso técnico, né? E esse curso técnico, ele era de uma valia tremenda, porque dali saíam pessoas fantásticas. Se você pegar hoje a maioria dos técnicos mais antigos que estão atuando saíram desses cursos técnicos, né? E se tornaram depois professores desses cursos técnicos. Então, eu vejo tinha produções, né, Dan? Desculpa te interromper, tinha produções do Ministério, às vezes do Ministério da Educação, algumas outras coisas para professores de modalidades. É que o Ministério da Educação, o Ministério do Esporte, sei lá quem foi, mudou, né, essa legislação e acabou com os cursos técnicos, entraram os cursos de pós-graduação e especialização, mas que praticamente não contemplam nada de esporte, né? Os cursos de especialização hoje são muito mais voltados para a parte de fisiologia do exercício, treinamento esportivo, um monte de coisa, mas ninguém fala, por exemplo, de um curso de especialização de pedagogia do esporte, né? Ou um curso de especialização de mini basquetebol. Então, eu vejo essas duas questões, a questão da formação e a questão da falta de apoio que as instituições dão. Aí podemos até falar das escolas, lógico, né? Uma instituição, por exemplo, chegar numa escola pública e falar, olha, nós vamos apoiar vocês, nós vamos destinar um horário, nós vamos pagar o professor, a gente vai arrumar a quadra, nós vamos fornecer bolas, porque tem gente que está trabalhando, gente, no fundo do quintal, essa que é a grande realidade, e isso é o que está acontecendo. No fundo do quintal e com bola que não dá para jogar. Se der para chamar aquilo que eles têm na mão de bola, é um exagero, né? E aí eu quero até fazer uma ponte disso. É o seguinte, eu sei que o Camargo já trabalhou muitos anos no sistema público, lá no Sul, a gente conversava sobre isso recentemente, e aí do Camargo eu vou pular para Macau, porque falando nessa coisa de iniciação,
não na escola, mas no Bradesco, a gente sabe da estrutura e da tradição que existe lá no Bradesco. Camargo, como é que é no Sul? Porque eu acho que assim, a gente também tem, dentro do Brasil, existem vários Brasis, né? Então, às vezes, eu, por exemplo, reclamo do sistema de ensino sob uma perspectiva da região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Como é que é a realidade no Sul? O que você pode acrescentar nesse debate para a gente? Bom, eu já acompanhei o debate segunda-feira, que eu achei muito importante, que vocês colocaram, né, trouxeram à tona. Eu gostaria de pontuar algumas coisas. Eu acredito que esse atual momento, eu também me formei onde o basquetebol, como as demais modalidades esportivas, elas tinham 1 ano de duração, né, 2 semestres. Hoje não vai mais acontecer. Hoje o ensino realmente ele está com outro viés, né, um viés mais mercadológico, então a gente sabe disso. Acredito que a gente tem que procurar criar mecanismos. Eu achei muito interessante a fala do CREF, porque é complicado você ter que ser formado em educação física se ela não te habilita para o basquete. É uma coisa um pouco... Eu acho que essa que foi levantada segunda-feira, achei muito importante. Há que se questionar isso. Se o CREF não cobra das universidades a condição de que elas deem a formação efetiva para um profissional, como é que ela vai exigir que ele tenha o curso de educação física? E pensando um pouco nisso, o basquetebol feminino, através da CBB, nós encampamos pela FIBA um projeto chamado Adelante, que é um projeto de formação, e inclusive o professor Dante colaborou muito nesse processo, ele pode também falar sobre isso, que acho que é o caminho que a gente deve ter, de ter esses projetos, esses cursos, ou esses cursos de capacitação, para preparar aquele profissional que está ligado ao basquetebol, porque eu acho muito difícil que ele saia da universidade, eu acho muito difícil. Ele vai sair por escolha, né? Por escolha não, porque ele já fazia basquetebol, não porque lá ele foi descoberto. Então, nós temos que pensar numa situação atual. E fazendo um link desse com as escolas públicas, eu também... Eu estou junto com o Medalha e com o Dante, eu sou aposentado também desde 2019, mas continuo trabalhando com muito gás. Eu acho que mais do que antes, é incrível esse negócio, né? Mas nós temos um projeto aqui em Blumenau e, infelizmente, ele tá freado, ele está parado em função da Covid. Como é que funciona? Eu vou explicar rapidamente. É bem simples e nós temos hoje 5 escolas públicas onde nós vamos oferecer a prática do basquetebol de forma lúdica de 8 a 11 anos para as meninas. Então, nós estamos, desde o ano passado, está pronto, acertado. Nós fomos lá, falamos com os diretores das escolas, falei com a gerência de educação do Estado, eles acharam super importante. Qual que é a contrapartida? Eu falei, nós queremos um horário nós não queremos invadir o horário do professor de educação física. Então, como é que a gente faz? Para ser bem objetivo. A aula no período matutino, 7h30 às 11h30. 11h30 termina a aula. As crianças, as meninas que querem praticar o basquetebol, elas continuam das 11h30 até 12h30. Então, não entra na grade curricular, não interfere na questão de usar a quadra ou não do colégio. Elas terminam, e também tem outra questão que é muito importante aqui em Blumenau, como em qualquer lugar do mundo. A questão da segurança. Como é de 8 a 11 anos, essas crianças não podem nem pegar ônibus. Então, elas moram perto, os pais vêm buscar, e eles vêm, às vezes, fora do fluxo de trânsito também. Então, eles vêm pegar 12h30, elas saem dali super felizes, 2 vezes por semana, 1 hora, se divertem, brincam, nem sabem que estão jogando, aprendendo basquetebol. E elas saem felizes, o pai super feliz, porque a filha fez uma atividade, a gente já está colaborando na formação humana dela, através de vários valores que o basquetebol oferece. E a turma da tarde, do vespertino, que começa às 1h30 e vai até 5h30, ela chega 12h30. Então, ela chega 12h30, a turma da manhã já saiu, entrou a turma da tarde, faz 1 hora de aula, de forma lúdica, brincando, e depois vai para a aula. Então, os pais chegam um pouquinho antes, entregam as filhas dentro da escola, portão fechado, super seguro. A criança não tem que gastar um deslocamento e ir com alguém para um passe de ônibus, ou se vai com alguém de mais idade para levar. Ou seja, a gente criou um mecanismo que ficou muito fácil. E como é que é feita a parceria? A escola pública entra com a quadra, com esse horário, né? Dependendo da demanda, pode conseguir os horários dentro da grade curricular, mas esse não interfere em nada. Quando você está entrando na escola, vocês sabem como é difícil entrar nas escolas hoje em dia. A gente tem que ter muito... Sim. Às vezes, infelizmente, o próprio profissional da educação física não quer que você entre,
que acho que tem uma disputa e tal, enfim. Então, a gente tem a parceria com a escola fornecendo o horário, nós temos a parceria com a Federação Catarinense, que eles fornecem o material, e nós temos a parceria com a Secretaria de Educação, que paga o profissional para dar aquela hora-aula. Então, é um custo baratíssimo, a gente consegue mobilizar várias pessoas, é um trabalho social, porque as crianças nessas regiões que a gente escolhe são regiões mais carentes, e a gente espera abranger pelo menos de 350, 300 a 400 meninos por ano. E, inclusive, eu voltei hoje de manhã de Itu, e estou em contato direto, porque eu espero que na semana que vem o governo do estado já liberou a aula de educação física, mas liberou com 1 metro de distância. É tão engraçado isso, começa a imaginar o professor dando aula, 1 metro, não se aproxime, fique longe, né? É uma coisa assim, mas enfim. E eu espero que a semana que vem eles possam dar uma outra condição, né, em função da vacinação e tudo, para que a gente consiga entrar nas escolas. Então, eu fico um pouco triste, porque está pronto, está assim, saiu do forno prontinho, e está 1 ano e meio esperando só um ok, que eu entendo que estamos em pleno Covid, para dar o start e sair. Então, eu só estou colaborando com vocês numa fala de que é muito importante quem está no seu local, na sua região, tentar buscar alternativas para fazer. E não ficar, às vezes eu fico um pouco chateado, eu vejo nos grupos do WhatsApp, sabe, Léo? Muita gente reclamando que o governo lá, o governo aqui, todo mundo espera que alguém venha e a pessoa não faz na sua cidade. É isso aí. Eu acho que também tem que partir do profissional. Ele tem que criar mecanismos. Se ele não fizer diferença na sua cidade, onde é que ele vai fazer diferença? Olha, e eu vou te dar um exemplo. Não, vou te dar um exemplo. Você me fez lembrar agora, né, das reclamações e tal. Você me fez lembrar de uma história muito antiga, uma daquelas historinhas que tem assim, uma moral da história no final. E eu não vou contar a história inteira, mas é basicamente sobre uma casa que está pegando fogo e um fica esperando pelo outro, porque não é minha responsabilidade, não é minha responsabilidade, e a casa pega fogo. Então, assim, eu acho que tem muito, sim, desse pensamento. Você e o Dante acabaram passando a bola quase que direto para Macau, deram a bola para mim, que eu sou o armador do time aqui, eu vou passar a bola para Macau agora, porque essa coisa da formação de atletas, do projeto com várias meninas e tal, é uma realidade da Macau já há muitos e muitos anos, né, trabalhando em diferentes lugares. E agora, há quantos anos você está no Bradesco, Macau? Uns 30 e poucos. Fiz confusão, perdão. Eu pensava que antes você estava em outro lugar. Eu comentei com a Macau antes da gente começar aqui, que eu já ouvi falar da Macau várias vezes, mas é a primeira vez que a gente está conversando. Então, perdão pela gafe. 30 e poucos anos liderando um projeto que é muito famoso. Como é que é essa coisa da formação de atletas, formação dos técnicos que você coordena hoje? Eu acredito que você receba muitos estagiários fresquinhos saindo da faculdade. Então, cai um pouco nisso que a gente está falando. Às vezes, a pessoa que sai da faculdade sai despreparada. Como é que é a realidade para você nessas áreas? Eu vou emendar um pouquinho com a fala do Dante e do Camargo. Isso que foi falado é o cenário ideal. A gente não pode esperar só do governo que venha subsídios, né, o dinheiro, que isso não vai acontecer. Mas eu acho que através das parcerias, né, escola pública, escola privada, patrocinadores, pessoas que façam permuta, isso pode fazer uma grande diferença aí para o nosso esporte. Bom, eu comecei como técnica, né, no projeto, por isso que eu estou há tanto tempo. Aliás, como jogadora, depois como técnica, e agora como supervisora dos técnicos. O nosso trabalho lá é bem social também. Nós temos 80% das atletas que são oriundas de Osasco e 20% são pessoas que estão de fora, né? Como se fosse no clube. No clube tem os militantes, né? E tem as pessoas associadas. Nós lá trabalhamos dessa forma também. Então, 80% das meninas, educandas e atletas fazem parte da cidade de Osasco. O trabalho é um trabalho longo, né? A gente, quando fala de trabalho de base, trabalho e continuidade. Trabalho não é de 1 ano, não é de 2 anos, né? A gente pensa em trabalho a longo prazo na base cerca de 10 anos. E é essa a nossa metodologia lá. É um trabalho onde a menina entra com 8, 9 anos e vai até os 20 anos, que hoje é a categoria que a gente tem maior, né?
E esse ano, com a possibilidade, e já está tudo ok, para a gente entrar nesse campeonato adulto brasileiro, que isso para nós coroa o projeto, né? Que a gente fala que um grande projeto ele precisa ter o seu perfil, o seu olhar, né, do ídolo, né? A criança está ali, está vendo o ídolo, e a gente já há bom tempo não tem, mas a gente consegue de outras formas fazer com que essas atletas almejem alguma coisa e chegar na categoria adulta, chegar numa seleção brasileira, dando o seu melhor. Ótimo. É sempre bom quando a gente consegue fazer essa ponte, construir essa ponte entre o que a gente está falando, né? A gente começou aqui citando basquete escolar, mini basquete, e aí a experiência do Camargo lá no Sul. Medalha, vamos tentar juntar de novo aí as peças que a gente está conversando aqui. Dentro dessas competições escolares, dentro dessa realidade que nós temos no Brasil, que você falou que infelizmente está sendo afetado, como muitas outras coisas, afetado pela pandemia, o que a gente pode esperar para um futuro próximo? Qual é o planejamento que existe hoje para que a gente possa ter uma integração maior de regiões? Passa um pouco de bastidores para a gente aí sobre as discussões que vocês têm. Eu diria o seguinte: houve no nível da Confederação Brasileira de Esporte Escolar, houve um trabalho muito grande para que a própria confederação ficasse encarregada de estruturar e organizar o esporte escolar, que ainda é no lado competitivo. A confederação ela é filiada a 2 entidades internacionais, essa que eu sou dos representantes para a América Latina, que é a FISEC, tem uma outra chamada ISF. Eles fazem competições internacionais, o basquetebol é uma delas, né, nas duas modalidades, nas duas federações internacionais. Mas a CBDE, nós temos hoje 27 federações do esporte escolar. São Paulo tem uma, Santa Catarina outra, e assim por diante. A CBDE tem recursos, não são grandes recursos, mas existem recursos. Existe uma certa disputa com o próprio Comitê Olímpico Brasileiro nos Jogos da Juventude, mas, na verdade, ainda a gente sente que essas competições elas ainda privilegiam uma elite. É o garoto do Corinthians que está lá, é o garoto do Pinheiros, que, pelo seu nível de habilidade, ele tem acesso a uma escola particular com bolsa de estudos. Quer dizer, nós ainda estamos, digamos assim, privilegiando uma certa elite. O ideal para que o esporte escolar pudesse realmente se desenvolver é que as coisas acontecessem nas escolas para valer, dando oportunidade aos 35 milhões de crianças e adolescentes que existem nas nossas escolas. Quer dizer, são 35 milhões. Nós não estamos falando de Portugal, que tem um excelente programa de esporte escolar, ou do próprio Chile, mas o Brasil é uma grande potência. E nós todos sabemos das dificuldades que o nosso sistema escolar apresenta em todas as outras áreas, além da área de educação física. Mas esse é o grande dilema. Nós repetimos aquilo que o garoto que participa de uma competição escolar, ele vai representar o Brasil, por exemplo, na Croácia, defendendo o Brasil no desporto escolar. Esse garoto ele já jogou pelo Pinheiros, ele já jogou pelo Corinthians, ele já jogou pelo São Paulo, já jogou pelo Vasco, pelo Botafogo, pelo Fluminense. Quer dizer, não é aquele garoto que saiu da escola pública, lá da periferia, como às vezes acontece, digamos, no atletismo, no próprio futebol. O basquetebol nosso ainda continua privilegiando elite. Nós sabemos disso. E nós batalhamos contra isso. Existe um lado cultural. Nós todos sabemos que existe esse lado cultural que sufoca um pouco o basquetebol, né? A monocultura que existe no nosso país do futebol e que realmente atrapalha não só o basquete, como o voleibol e assim por diante, e todas as outras modalidades. Mas a gente continua. As condições são hoje melhores do que eram antes. Eu reconheço isso. Nós temos aí competições escolares nacionais, existem as seletivas estaduais, no basquetebol com certeza existem, mas aí
Aí também entra quer dizer, é um emaranhado digamos assim, de entidades tentando resolver o problema e a gente acaba fazendo aquilo que a gente chama na internet mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Nós damos condições para os nossos garotos de irem competir na Europa, em competição internacional, mas esses garotos são aqueles mesmos que já competiram nos clubes. Então, é desperdício de recursos? Pode ser. É coisa para ser discutida, realmente, né? Existem os recursos, são provenientes da Loteria Federal, né? Como também o próprio Comitê Olímpico Brasileiro. Veja bem o que está acontecendo agora nos Jogos Paralímpicos. O Brasil tem uma das maiores delegações nos Jogos Paralímpicos, né? Lá em Tóquio. De onde sai esse dinheiro? Esse dinheiro sai de verbas que são extraídas da loteria. Então, nós ficamos sempre nessa dependência, nós ficamos sempre nessa indefinição de quem é quem. Agora, há pouco tempo, a semana passada, o COB definiu que esse ano nós não vamos ter os Jogos da Juventude. Seria o COB a entidade para promover campeonatos, Jogos da Juventude? E por que não isso não cabe, digamos assim, à Confederação de Desporto Escolar, que cuida do esporte escolar? Quer dizer, esse emaranhado todo de atribuições, de responsabilidades, não sei, acho que merece ter uma discussão muito mais profunda do que nós temos tido até agora. Essa é a minha opinião. Eu vou pegar o gancho disso aí pelo seguinte, eu acho que tem muitas coisas que a gente discute enquanto associação de basquete. Eu, particularmente, faço parte de 3 associações de técnicos de basquete, 2 no Brasil, uma no Rio de Janeiro e a ATBB, com uma abrangência nacional, e sou também membro de uma associação de técnicos dos Estados Unidos. O que eu vejo de diferença primordial vou comparar aqui a ATBB com a NABC, que é nos Estados Unidos, é o número de pessoas que estão discutindo os assuntos de altíssimo nível que nós estamos discutindo aqui em suas próprias regiões. Então, assim, se hoje nós temos aqui pessoas... Medalha, desculpa, qual estado que você mora hoje? São Paulo. São Paulo. Então, nós temos aqui, nessa conversa, por coincidência, 3 pessoas de São Paulo, um cara do Rio de Janeiro e um cara de Santa Catarina. Mas aqui nós estamos discutindo situações e discutindo realidades de nossos estados, nossas cidades. Lá eles estão discutindo isso em grupos regionais, lá eles estão discutindo isso em comissões específicas, lá eles estão discutindo isso do esporte escolar, do basquete, no caso, né, do basquete escolar, até o basquete de alto rendimento no universitário, porque lá o basquete universitário, para quem conhece, é um altíssimo nível, e é de onde saem os jogadores da NBA e as jogadoras da WNBA. Então, essa discussão em níveis, né, vamos dizer assim, em camadas, ela acaba fazendo um bolo, né, muito mais bonito no final, porque as pessoas estão discutindo isso. Lógico que cabe também salientar aquilo que o Dante falou no início, que a nossa realidade é uma realidade clubística, diferente da realidade dos Estados Unidos, que é uma realidade de escolas, mas mesmo assim, para quem conhece a realidade de competição nos Estados Unidos, já cresce há muitos anos também o sistema de clubes, né? Eles também têm clubes e competições amadoras e tudo isso. E a USA Basketball hoje, que é a CBB deles, vamos colocar assim, ela está preocupada com a formação desses técnicos, ela está indo nas regiões fazer capacitação de técnicos, que é o que hoje a CBB e a TBB estão juntos para fazer com a reedição da Escola Nacional de Treinadores. O Camargo citou o Projeto Adelante, que é um projeto da CBB também, e até para esclarecer para algumas pessoas, e o Camargo pode me ajudar nesse sentido, o Projeto Adelante e a Escola Nacional de Treinadores não são conflitantes, não são 2 projetos que conflitam um com o outro. Para quem não conhece a realidade, eu vou dar uma pincelada aqui, o Camargo me corrija, mas o Projeto Adelante é uma iniciativa da FIBA, não é isso? E é voltada para o basquete feminino. Já a Escola Nacional de Treinadores é uma iniciativa da CBB por sugestão e até imposição, vou colocar imposição porque é a palavra que me vem à mente agora, mas é uma diretriz dada pela FIBA para que as federações nacionais tenham suas próprias escolas de formação de treinadores. E aí eu acho que aí está o caminho para a gente poder justamente pegar essas pessoas que estão saindo das escolas de educação física, das faculdades de educação física, e dar a elas informação direta
sobre como lidar com crianças de níveis diferentes. A Escola Nacional de Treinadores vai ser, mais uma vez, dividida em níveis, nível 1, nível 2, nível 3. É uma reestruturação de verdade, não é porque a TBB está fazendo parte disso, mas é uma reestruturação de dentro para fora, com essa parte pedagógica realmente sendo discutida por pessoas de áreas diferentes dentro da pedagogia do esporte, e a gente vai, de novo, avançar nesse sentido da formação de treinadores, eu tenho certeza disso. Vou passar rapidinho aqui os comentários. Dante, você viu algum comentário, alguma pergunta mais? Eu vi, sim. Inclusive está relacionado com esse tema da escola, né? O Juan Carlos Aranda, ele diz que precisamos criar uma escola nacional de treinadores, como se faz na Espanha, Argentina, Uruguai, Eslovênia, tal, que é para preparar as pessoas. Então, eu diria o seguinte, na verdade, Juan, nós não estamos criando a escola. A escola, ela existe já há algum tempo, sofreu aí um problema muito sério com a própria CBB. A própria CBB, ela, na época, ela tratou de minar a escola. Essa é a grande... Às vezes as pessoas têm medo de falar as verdades, né? Eu, como coordenador pedagógico da época, tive muito problema com a CBB, porque a CBB quis usar a escola como moeda de troca, né? Troca de voto. Vamos fazer o curso não sei aonde, porque esse cara vai votar no presidente. Não vamos fazer lá, porque o lá é contrário. Então, eu acho o seguinte, né? A TBB está reestruturando a escola, uma nova roupagem, mas dentro de algo que a escola já possuía. Então, com modificação de objetivos, provavelmente, com novas pessoas trabalhando, eu acho isso muito saudável, mas, ao mesmo tempo, né, pensando em utilizar a experiência daqueles que fizeram parte daquele primeiro momento da escola. Exatamente. Foi um momento muito rico, né? Nós tivemos cabeças lá fantásticas. Agora, Juan, volta àquela velha história que eu citei na segunda-feira, né? Quantas pessoas vão efetivamente dar apoio para a escola se associando à TBB? É isso. Né? Isso é uma então, coisa... todo mundo cobra a TBB, como cobrava antigamente a Brasteba, do meu tempo, do tempo do Medalha, mas quantos que eram associados efetivamente? Quantos contribuíam com a TBB para que alguma coisa pudesse... Então, vem aquela, mas eu não vou ficar só porque a TBB não faz nada. Então, espera um pouquinho, a TBB precisa de recurso para poder fazer alguma coisa. Citei na segunda-feira, o Medalha vai lembrar bem, as clínicas que nós fazíamos com técnicos renomadíssimos, não é? Trouxemos gente aqui do mais alto gabarito, porque nós tínhamos um apoio na época da Solidariedade Olímpica, da própria CBB, eu estou falando isso da década de 1980, isso foi se perdendo ao longo do tempo. Hoje, a gente não consegue trazer um técnico da Argentina para cá, porque isso custa, né? E nós não temos um apoio. O apoio deveria vir, em parte, do associado. Mas quem é associado? Né? Aí eu pergunto, quem é associado? De todo esse povo que está assistindo a gente aqui, né? Quem realmente é associado e quem não está assistindo vai se dispor a se associar para que a associação realmente possa fazer alguma coisa? Então, não adianta falar, temos que fazer que nem na Argentina. A Argentina tem milhares de associados na sua ATEBA lá, ENEBA, ATEBA, não lembro, agora não sei como é que chama mais lá. Tem milhares, não são 50, 100 não, são milhares de pessoas que contribuem anualmente, por isso que lá são feitas as grandes clínicas, são feitos os grandes cursos. Então tem esse lado também que as pessoas têm que entender e têm que pensar que não brota dinheiro do bolso da associação, né? E hoje conseguir recurso está muito difícil. Eu sei que a associação tem um apoio muito importante da Federação Catarinense, mas isso não basta. A associação não tem nenhum tipo de recurso, de projetos, nada. Agora, pode-se pensar em tudo isso, né? E só puxando o gancho aí o que o Medalha falou, é uma realidade, né? Eu até brinco, na minha época, quando eu tentei jogar basquete, os clubes iam buscar atletas nas escolas. Hoje é o contrário, a escola vai no clube.
Isso é para verdade. dar bolsa para o cara. Isso é verdade. Antigamente, eu jogava aqui em São Caetano, um dia fui jogar contra o Pinheiros, alguém me viu jogar, gostou, me levou para o Pinheiros, né? E eu Agora, ao vinha de uma contrário. escola estadual, de uma escola pública. Agora, hoje não. Hoje o cara faz ao contrário. Ele vai ver o Pinheiro jogar, o Léo joga muito bem, traz esse cara para cá, nós vamos dar uma bolsa para ele nos representar. Então, inverteu-se o processo. Inverteu-se nisso, e aí cai no que o Medalha falou. Todo esse pessoal que representa o Brasil é um pessoal que já está acostumado a competir. Então, nós, sinceramente, nós não estamos criando nada de novo. Nós não estamos formando nada, né? Enquanto isso, no projeto lá do Camargo, 350 meninas, assim como no projeto da Macau, no projeto do Fausto, aqui na região de Franca, que atua em escolas públicas. Olha quanta gente está praticando basquete. Agora, cadê a visibilidade desses projetos? Quem sabe que esses projetos existem? Eu sei porque eu faço parte de um grupo da Rede Internacional de Basquete Educativo que lida com isso. Agora, a CBB sabe que tem um projeto lá em Santa Catarina, que tem um projeto no Bradesco, que tem um projeto em Franca, que tem um projeto lá no norte do país, no Nordeste, muita gente trabalhando muito bem lá no Norte e Nordeste, saindo um pouco aqui do polo, né, desse polo central. Tem tudo isso também, né, que a gente precisa entender. As pessoas precisam entender que a associação só vai ser forte a hora que ela tiver milhares de associados e não meia dúzia de maluco de gato pingado que fica batendo a cabeça aí para conseguir realizar cursos. Concordo, Dante. E, inclusive, eu coloquei ali no chat do Facebook, para quem está acompanhando, tem o link para você se associar à TBB, e eu vou colocar já o link para o Cadastro Nacional de Treinadores. Tem uma parceria também entre a CBB e a TBB para cadastrar as pessoas que trabalham com basquete em vários níveis. Porque uma das coisas que nós fizemos em 2020, se você acessar o site ali da TBB, você vai ver que tem as categorias de associados. Só pegando um exemplo aqui, o Camargo trabalha como técnico da LBF. Então, o Camargo vai pagar um valor de anuidade diferente de uma pessoa que trabalha com categorias de base nos estados, que vai pagar uma diferença em relação a quem trabalha com adulto masculino, NBB. Então, a gente tem esse nivelamento. E aí nós criamos no ano passado a categoria de técnicos de mini basquete, basquete escolar. Justamente, e aí faltou, de repente, colocar no nome ali, Dante, você me lembrou bem, colocar, de repente, assim, projetos sociais, porque os projetos sociais estão também no mesmo nível ali de mini basquete, basquete escolar, vamos fazer essa correção juntos ali na TBB. Mas justamente para ter esse corpo técnico que, sem demagogia alguma, eu falo isso com muita propriedade e com muita tranquilidade aqui, são esses os técnicos mais importantes para o crescimento da TBB e para o crescimento do basquetebol. São os técnicos que trabalham na formação, para pegar o menino que está lá na escola, que está no projeto social, que está jogando basquete na praça da cidade, e levar ele para projetos como o projeto que o Camargo está falando na escola, ou como a Macau faz lá no Bradesco há muitos anos, e como o Dante citou o Fausto, eu citaria várias pessoas aqui no Rio de Janeiro, em outros estados que eu conheço, que fazem esse trabalho de garimpagem, de trazer meninos e meninas. Hoje eu trabalho também num projeto social, né? Não estou diretamente na quadra com os meninos, porque eu estou nas equipes profissionais, mas nós temos um projeto social em Mesquita, que é justamente para as pessoas da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro, essa região da Baixada Fluminense é uma região carente, é uma região muito grande, mas é uma região carente. O Camargo teve lá, viu o ginásio que a gente está jogando, e naquele ginásio que a gente está jogando, foi uma adaptação que foi feita ali pela LSB, querendo jogar o campeonato feminino, mas também como contrapartida, nós temos ali crianças, adolescentes, e impressionante, e aí eu vou jogar de novo para o Macau e para o Camargo, impressionante o número de meninas que aparecem nesses projetos. Assim, a gente, lógico que como basquete feminino, a gente gostaria de ter uma turma não, desculpa, um foco maior no feminino. Só que como o nosso projeto social é para a cidade, é para a região, a gente tem meninos e meninas ali praticando. Só que o número de meninas vai aumentando de uma forma muito grande. E eu não sei se a Macau, o Camargo sentem isso, mas parece até que as meninas se empolgam mais, se fidelizam mais com o esporte. Como é que é a experiência de vocês nesse sentido? Bom, eu acredito até que pelo fato da equipe estar participando, né, na LBS. É o que eu falo que o grande trunfo é você ter o ídolo lá, né?
próximo à criança, né? Isso desperta e motiva muito a criança. E eu queria aproveitar aqui falar também que os projetos eles se encontram, né? Eu já fui muitas vezes lá no Camargo, em Blumenau, a gente fez jogos. O Camargo também traz a criançada dele para treinar e jogar com a gente. E esse intercâmbio entre os projetos é muito rico, né? Porque é muita troca de informação, a criança vem e fica 4, 5 dias em treinamento, jogando, e isso motiva demais. Isso é muito legal. Camargo, você? Não, eu ia falar sobre isso, porque a Macau falou que tem que ter um espelho, né, em cima, e eu concordo, mas também é uma coisa um pouco transversal, na verdade, porque em 2015 nós resolvemos, e foi uma iniciativa nossa, de criar a BFB. Nós éramos vinculados a um clube, o Vaso Verde, mas nós queríamos criar o nosso próprio clube de basquete feminino. E a nossa iniciativa, nós levamos as meninas em 2015, começo de 2015 para 2016, lá com a Macau. Falei com ela, aí ela, a Macau é uma pessoa que todo mundo já conhece, né? Mas é uma pessoa maravilhosa, de um coração enorme, uma pessoa que, nossa senhora, enfim, todo mundo que sabe, ela sabe muito bem disso, né? E é o que ela é mesmo. Mas o que eu queria dizer, assim, quando nós chegamos lá no Bradesco, que quando eu fui a outra vez, que minha filha também jogou lá com a Macau em Osasco. Quando eu fui a primeira vez, era no outro ginásio, que eu não lembro o nome, Macau. Eu não lembro o nome. Quando eu fui agora, em 2015, eu fiquei encantado. Eu falei, isso aqui é um paraíso. Eu estou até arrepiado aqui de falar. Qualquer profissional quer trabalhar aqui, e quando nós levamos 20 meninas, o que é legal disso? Quando a Macau fala de ter o espelho, o Bradesco, para nós, Macau, é o espelho. É uma referência para nós. E você, eu falei para você, mas eu vou falar aqui para o Léo, para os meus amigos aqui, quando nós voltamos para Blumenau, levamos 20 meninas para passar 4 dias ali em Osasco. E ainda fizemos uma parte cultural, levamos para conhecer esqueci lá o museu, o Catavento, fizemos algumas coisas que são diferentes para agregar valor para as meninas também. Mas, enfim, levamos 20 meninas. Quando nós voltamos de Blumenau, na primeira semana nós tínhamos 45. Sabe por quê? Porque as meninas, uma falou para a outra falou para a outra. Mas tu foi para São Paulo? Boca a boca. Aí mostrava as fotos. Na quadra, piscina, refeitório. Meu Deus, não sei o quê. Então, numa semana, virou 45 meninas. Então, o valor dessa troca, Macau, que a Macau falou, para quem está iniciando e coloca como meta, nós queremos ser um dia o que o Bradesco é, vocês são fundamentais para o trabalho de base. Fundamentais para o trabalho de base, né? No outro ano, nós levamos 30 no outro ano. Foi no ano seguinte. Então, isso aí eu até quero agradecer, aproveitar o momento, Macau, porque, além do trabalho maravilhoso que vocês fazem, vocês proporcionam uma troca, uma experiência para as meninas que é incomparável. Elas não têm outra na cidade, no estado. Né? E eu queria deixar uma pergunta aqui, aproveitar, não quero botar lenha na fogueira, mas eu quero só fazer uma pergunta. Eu imagino que São Paulo, como capital de São Paulo, né, capital São Paulo, e capital do Brasil é enorme, né, uma capital, 12, 11 milhões, 15 milhões de habitantes, eu não vejo equipes de basquetebol lá. E eu não estou falando nem de alto nível, gente, estou falando de equipes para disputar alguma coisa, eu não vejo. Eu queria perguntar para vocês, existe, não é documentado, não tem, porque imagina só em São Paulo quantas equipes poderiam ter para praticar o basquetebol feminino, no caso, né? Mas pode ser o masculino também, mas eu digo feminino. Fala, Macau, você que está vivendo essa realidade aí. Na verdade, a gente vê o basquete feminino ao redor de São Paulo, né? Na grande São Paulo. Dentro de São Paulo mesmo, nos clubes, a gente não encontra basquete feminino. E isso eu vejo que é um preconceito enorme, né? Que se dá, assim, o basquete masculino e para o feminino é o voleibol. É assim que funciona e que eu vejo os clubes dentro de São Paulo. Agora, ao redor de São Paulo, a gente tem Osasco, tem Guarulhos, tem Santo André, São Bernardo, né, várias cidades ao redor que tem basquete feminino, Mauá, e em São Paulo mesmo a gente encontra muitas barreiras. Inclusive, nas reuniões da federação,
paulista, a gente tenta, né, de alguma forma, dar algumas ideias para que os clubes de São Paulo façam escolinhas do feminino, entre com as categorias 13 e 14 sem pagar, né, para motivar, mas nem desta forma a gente consegue ver esse fomento feminino em São Paulo. Porque pegando a fala do Medalha, Macau, de 35 milhões de crianças na escola, só pegar São Paulo como universo é uma coisa astronômica de crianças, de meninas que não estão tendo a oportunidade de aprender essa modalidade, né? Eu fico pensando assim. Com certeza. Vou colocar aqui uma situação que veio agora pelo Valdomiro Oliveira. Ele coloca aqui: Camargo, em 2001, quando eu estava no início do mestrado na Unicamp, ele botou uma palavra aqui que antes de Unicamp, eu acho que ele quis dizer na Unicamp, detectamos essa queda nas equipes e atletas. Na época, alertamos em artigos. Então, já é uma coisa de 20 anos aí que ele vem falando. Eu acredito que o problema seja mais antigo, né? Dante, Medalha, talvez o problema seja mais antigo que isso, né? Com certeza. Há muito tempo que o basquete, especificamente em São Paulo, nas categorias de base, vem perdendo espaço. E aí existe um outro fator também que ser levado em consideração: o custo para você manter uma equipe e para colocar uma equipe em quadra. Recentemente surgiu uma análise aí, que eu não lembro exatamente quem, que mostrou quanto custa aqui em São Paulo para você colocar uma equipe na quadra para jogar. Quer dizer, é um absurdo. Então, ao invés de facilitar, né, ao invés de criar mecanismos para você ter mais gente, está se criando mecanismos para afastar as pessoas, para afastar os clubes. Muitos clubes já saíram da federação, preferem jogar ligas menores, se é que se pode chamar de liga menor, né, por conta dos custos. Então, custo de inscrição, custo de não sei o quê, custo de inscrição de atleta, custo de inscrição do técnico, custo da arbitragem. Aí é muito complicado. Isso é uma realidade no Rio de Janeiro também. Um colega aqui do Rio de Janeiro, Paulo Vieira, um abraço, Paulo. Paulo, inclusive, foi meu atleta e hoje é um técnico de categoria de base aqui no Rio. Ele fala que Rio de Janeiro não muda muito a realidade difícil do feminino. Eu fui técnico de base no Rio de Janeiro, tanto no feminino quanto no masculino. E eu lembro que, uma realidade, assim, contando rapidamente, eu trabalhei no Tijuca Tênis Clube. O Tijuca Tênis Clube é muito conhecido pelo sucesso no basquete masculino, mas nós tivemos basquete feminino lá durante um bom tempo. E naquele período, inclusive, meninas que foram convocadas para as seleções brasileiras, uma ou duas meninas nossas lá trabalharam com a Macau na seleção. E aí a gente viu, na época que eu trabalhava no Tijuca, a gente já via o número de equipes diminuindo no Rio de Janeiro, tanto equipes da capital quanto equipes do interior. E aí chegou a um ponto que nós tínhamos ali de 4 a 6 equipes disputando em todas as categorias. Algumas dessas equipes não disputavam todas as categorias, jogavam, de repente, uma sub-13, sub-15, aí não tinha sub-17, não tinha sub-19. E aí eu lembro muito bem, num determinado momento, em que eu percebi, e um amigo comentou comigo, que provavelmente se eu saísse do Tijuca, o basquete feminino acabaria, porque eu era a pessoa ali fazendo acontecer, dando murro em ponta de faca, como o Dante falou. E aí isso aconteceu, porque depois eu recebi um convite para ir para um clube bem estruturado no masculino, me convidaram para trabalhar lá. E aí aconteceu em outros clubes também, dos técnicos saírem, ou eles trocarem técnicos, e aí aquele técnico que chega depois não dá não trabalha da mesma forma, e o clube começa a diminuir categorias, até um ponto que hoje não existe campeonato estadual de base de basquete feminino no Rio de Janeiro, só existe masculino. Para não dizer que não existem torneios de base, antes da pandemia, a LSB, que é a equipe que eu trabalho hoje com basquete feminino, é uma liga amadora, então essa liga amadora criou categorias de base tanto no masculino quanto no feminino, então sobrevivia ainda basquete masculino e feminino de base também por conta disso, a federação, claro, fazendo os campeonatos masculinos. E aí essa realidade ela se repete em vários outros lugares. Aí a gente tem os estados do Brasil que geralmente o basquete feminino era feito nas escolas. E aí esses estados também não têm mais o número de equipes que tinha antigamente.
Então, realmente, é uma tristeza falar sobre isso. Eu vou ter só que mudar de assunto aqui para a gente não ficar muito no mesmo assunto, mas ainda no basquete feminino. Camargo, conta para a gente o que está acontecendo nessas finais aí da LBF. Conta para a gente a perspectiva. Claro que você vai falar para mim que a perspectiva é virar a série, mas assim, o que está acontecendo, o que aconteceu nesses 2 jogos e qual é a realidade das finais para a gente? Bom, primeiro nós ficamos muito felizes por estarmos na final, a primeira final de Santa Catarina, do sul do Brasil, numa final de LBF, né? Então foi um feito inédito e nós estávamos bem confiantes que, pelo que a equipe apresentou, tanto no final do retorno e depois nas 2 séries do playoff contra Araraquara e contra o Sampaio, que a gente poderia fazer alguma coisa melhor. Primeiro jogo lá em Itu, a nossa equipe ficou aquém do que a gente esperava em termos de concentração, nós ficamos aquém. Já no jogo de ontem, nossa equipe se portou um pouco melhor, mas ela não conseguiu sustentar, né? E o Itu jogou melhor, foi mais consistente e é uma equipe muito forte também, bem dirigida, tem um trabalho muito bom lá, né? Mas a gente está bem esperançoso, né? Que confiante mesmo que a gente possa vencer no domingo aqui. Já fizemos jogos bons, né? Nós jogamos o próprio jogo contra a LSB aqui em Blumenau, foi um jogo muito bom. A gente conseguiu ser consistente. Jogamos contra o Itu, com a equipe completa no penúltimo jogo do retorno, ganhamos lá dentro. Então confiar que a gente sabe que às vezes não encaixa num dia, é ter paciência, é um passo cada vez. Nós vamos focar agora no jogo de domingo, que é o nosso grande desafio. E depois pensar no jogo de terça e depois transferir para outro domingo lá em Itu. Mas eu estou bem contente mesmo com o que nós fizemos, mas nós queremos ir mais além, é óbvio. É lógico. E eu vou dar um depoimento como adversário na LBF. O trabalho que o Blumenau fez esse ano foi um trabalho muito bonito. Eu e o Rafael, a gente conversava sobre a maneira como a equipe joga. É uma equipe difícil de jogar contra. É uma equipe que mostrou ao longo do campeonato que tinha condições de estar na final e está na final. E pelo bem do basquete, pelo bem do amigo que está na sala aqui com a gente, que tenhamos um jogo 5 para que todo mundo... E eu já vou prever aqui, coitado das meninas, mas um jogo 5 com 3 prorrogações para ficar bonito para todo mundo assistir. E até o último segundo lá com a nossa correria. Medalha, Dante, vocês têm acompanhado basquete feminino? Tem história de basquete feminino para contar para a gente? Eu gosto das histórias. Eu quero contar uma história minha lá em Porto Alegre, no Tesourinha, lá com medalha, hein? Deixa o Medalha falar um pouco, ele está falando pouco. Camargo, você conta depois. A minha passagem com o basquetebol feminino eu tenho uma relação interessante, que é o seguinte: eu fui campeão brasileiro universitário feminino, Dante, você sabia disso? E a minha capitã era a Norminha. Olha quanto tempo faz isso, hein? Eu tinha o time da Norminha, a Arilza jogava nesse time, que hoje é técnico em Santo André e tal. Mas a minha relação com o basquete, hoje eu estou dando um certo apoio, talvez mais emocional, tive algum apoio aí na lei de incentivo ao basquetebol de Catanduva, porque eu sou natural de Catanduva, minha cidade natal e tal, e muito amigo da Natalinha, daquele pessoal todo de lá. Então, tem assim uma certa relação de afetividade com eles. Mas confesso que eu não acompanho só os resultados, estou sabendo aí de todo o trabalho do Bruno também lá em Itu, né? Antes com o Barbosa, o seu também, Camargo, o trabalho da Arius, enfim, a gente acompanha. Lamenta só que o número de equipes é muito pequeno, né? Considerando a dimensão do Brasil, um número pequeno, vamos comparar isso com a Argentina, por exemplo, vamos comparar com a Espanha, em que o número de equipes é muito maior. E é claro que dessa quantidade, nós todos sabemos, nós podemos ter qualidade com um maior número de atletas ou de meninas aí aparecendo para o basquetebol. Existem as dificuldades que vocês todos sabem, né? Existe uma espécie de, sei lá, de rejeição por parte da nossa própria cultura em relação ao basquete feminino. A Macau já comentou sobre isso, né? Mas a saída, nós todos sabemos, a saída não, um caminho, vamos dizer assim, para que as coisas melhorem, seria difundir muito mais o basquetebol nas escolas, não para que nós descobríssemos Paulas e Hortênsias, mas descobríssemos meninas que pudessem, sei lá, passar esse gosto da modalidade, do esporte, do basquetebol para suas filhas e dar um crescimento aí
maior para a modalidade. É uma pena, realmente, um país que já teve medalha olímpica, que já teve campeonato mundial, tem um número muito pequeno de adeptos da modalidade, né? Não só as treinadoras e os treinadores, vocês são os heróis, né? Macau, Camargo, vocês são os heróis, trabalhar com basquetebol feminino. Eu reconheço isso, como era antes o Vendramini, o Barbosa, a Maria Helena, o Neto, Paulinho Bassu. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Bassu, fui supervisor de uma equipe dele na Ubra. Olha, o cara era um monstro trabalhando com basquetebol feminino. Aí chegou uma hora que ele não teve como, ele foi para o lado da gestão esportiva, enfim. Mas o caminho não é a solução, é aumentarmos o número de praticantes nas escolas, é o jeito. E daí esperar que os clubes realmente olhem para as escolas e aconteça aquilo que nós tínhamos antigamente. O clube vai para a escola buscar o talento que o clube não formou ainda, e não o contrário que acontece hoje, né? O colégio vai no clube e pega a garota para poder representá-lo nos campeonatos escolares. Isso é verdade. Isso é verdade. Camargo, fiquei curioso com a história, lá no Tesourinha. Nós jogávamos naquela época, anos 90, aí o Medalha era técnico da Ubra, e um timaço. E nós fomos jogar lá no Tesourinha, se não me engano. E era Copa Sul, era um negócio assim, eu acho que era Copa Sul. Aí chegamos a jogar lá, nosso time era um time limitado, né? A gente sabia tudo. E fomos jogar e fomos levando o jogo. Naquela época, gente, não tinha 24 segundos, era 30 ainda. O cronômetro, quando a bola chegava no fundo da quadra, ele não parava, ele continuava correndo. Eu sei que faltava 1 minuto e pouco, a gente estava 6, no intervalo a gente estava 8 na frente, 6, e todo mundo... Aí, olha, mas aí tinha o Roese no time dele, tinha o Tum, tinha o Adriano, tinha um monte de gente que eu me lembro. Medalha pode falar melhor. E aí nós chegamos no finalzinho, 1 minuto e meio, eu acho. Nós estávamos 8 ou 6 na frente. Naquela época, não tinha como perder um jogo desse. Não tinha como perder, porque a bola não para, porque não sei o quê. Nós perdemos o jogo. Nossa Senhora, e uma coisa tão engraçada, porque nós perdemos, aí o árbitro apitou uma falta, se foi, não interessa, aí para o cronômetro, e aí rola um pouquinho, aí o Roed falou com o meu armador, como é que você está? Como é que você não está? Estou bem. O cara bateu o lance livre, ele bate, erra, o cara pega o rebote, falva, mais um, falva, e ganhar o jogo. Com 20 segundos, ganhar o jogo. Eu fui no vestiário, eu falei tanto, e entrei no ônibus. E ainda fomos para a churrascaria, e eu lembro que o Grego estava lá, ele era presidente do Estrebeiro, e estava assistindo o jogo, Medalha. E eu pensei, puxa, a primeira vez que esse Jacu aqui, esse caipira, esse matuto, podia aparecer um pouquinho, vocês me sacanearam, mas eu fui no vestiário, falei tanto para eles, e fui para o restaurante, os caras, aí o diretor falou, acho que eles não vieram jantar, mas alguns têm vergonha na cara, porque os outros também comer, eu estava louco. Fui no ônibus, cheguei em casa, assim, aí me deu um negócio assim, né? Eu falei, caramba, eu discutindo com os caras, eu tenho 2 metros, os caras tinham 2,10, o Luizão, que é do Espírito Santo, e o Prego, aí o Mineiro. Se esses caras, eles iam estar batendo em mim até hoje, se eles ficassem com raiva de mim. Lógico que eles não erraram porque eles quiseram errar. E daquele dia em diante, eu nunca mais falei depois de jogo. Foi um aprendizado que eu tirei, porque quando você ganha o jogo, você vai lá, fala pouquinho, tá bom. Quando você perde, você fica dando aquela sermão de 2 horas. Aí foi um aprendizado meu. Eu falei, não, cara, não tem que falar nada depois do jogo. Mas aquele jogo foi um dos jogos mais ganhos que entreguei no colo do Medalha. Medalha, aproveita a oportunidade para agradecer. Esse era um jogo realmente perdido. Era um jogo realmente perdido. Nós estávamos 4 pontos atrás, uma coisa mais ou menos assim, e a gente conseguiu virar. Eu me lembro muito bem que eu acho que eu pedi 2 tempos. O time foi para a quadra, pedi de novo. Inclusive, a final, Medalha, inclusive, se ganhasse, a final iria para superior. Realmente era. A gente tinha americanos na equipe. E aquele jogo ia representar o fim do nosso projeto. Se a gente perdesse aquele jogo. Nós não nos classificaríamos para a final da Copa do Brasil, que foi jogada em Macapá. Né? Isso. Enfim, eu me lembro realmente desse jogo, que foi uma dureza.
Se eu não me engano, esse jogo foi... Eu estou até procurando os meus dados aqui. Eu tenho... Olha lá, olha lá. Foi... Mas eu vou encontrar ainda. Realmente eu vou encontrar. Esse jogo foi ali 2 pontos e a gente estava uns 4 atrás no final. Coisa de... Eu sugiro que o senhor encontre os dados do jogo, faça uma cópia, mande dentro de um cartãozinho com flor. Isso, para o Camargo. Obrigado. São essas histórias que fazem o nosso basquete, né? Porque eu acredito que Deus sabe o que faz, né? Na hora certa. Se fosse a derrota, como o Medalha falou, talvez o projeto tivesse acabado. Então, assim, às vezes tem coisas acontecendo além das 4 linhas e a gente não tem nem noção. Aí, Camargo, você não precisa ficar muito triste, então. Você contribuiu para que o projeto da Ubra não terminasse, está vendo? Sem dúvida, ele foi adiante. O Medalha podia deixar, ao invés de esperar 30 anos para te falar isso, te falar já no início, você ficava feliz mais cedo. Ficava menos chateado. Bom, gente, vamos caminhando para o final aqui. A gente já está há mais de 1 hora aqui na live. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Algumas pessoas aqui que, infelizmente, não deu tempo. Eu tive um problema de conexão e eu não sei se vocês tiveram um problema ouvindo ou assistindo aí o nosso bate-papo. Se vocês tiveram, por favor, coloca aí no bate-papo para mim, para poder saber se houve alguma interrupção no vídeo, alguma coisa nesse sentido. Mas eu já aviso que tanto o bate-papo que nós tivemos na segunda-feira como o bate-papo de hoje vão para o YouTube da TBB, tá? Provavelmente ainda hoje à noite devem estar disponíveis lá, se não hoje à noite, amanhã de manhã. E aí vocês podem reassistir, né, rever e colocar comentários lá também para que a gente possa entrar em contato. Eu coloquei um link ali para vocês, para quem está vendo, tem um link fixado aí nos comentários, que é um link que começa ali com cbb.com.br, porque é o link do nosso Cadastro Nacional de Treinadores. Então, quem não fez ainda a inscrição no nosso cadastro, clica aí, por favor, diga quem vocês são. Isso não tem nada a ver com a TBB em si, apesar de ser uma iniciativa da TBB com a CBB, não é para se associar à TBB, nem nada desse sentido, é apenas para que a gente possa saber e mapear. A gente está chamando até de censo do basquete brasileiro, para que a gente possa mapear quem são os professores, quem são os treinadores que estão trabalhando em todas as regiões, em todos os níveis de basquete masculino, feminino, cadeirante, tudo que a gente tiver de basquete pelo Brasil. Vou pedir para... Posso voltar um pouquinho só com o Camargo? Claro, Camargo, claro. Era o Ipiranga? Exatamente. O jogo foi 85-81, Camargo. Olha aí, ó. 19 de setembro de 98. 98, é isso aí. Pode guardar isso aí. Talvez eu não devo ter vídeo desse jogo, mas eu me lembro muito bem dele que o Adriano pegou uns 2 rebotes fantásticos ali no final, devolveu, metemos bola de 3, precisando de 3 pontos, coisas desse tipo. É isso mesmo. Camargo, eu vou fazer o seguinte, vou combinar com o Medalha aqui. Medalha, não precisa mandar para ele, não. Você faz o seguinte, você manda uma cópia para mim. A próxima vez que meu time for enfrentar o time dele, eu vou usar isso para implicar com ele no jogo. Isso aqui, ó, quem repetiu o feito do Medalha. Pressão psicológica. Vou pedir a vocês as considerações finais aí de vocês, começando pela Macau. Macau, dá um goodbye aí para a galera. Bom, agradecer aqui o momento, falar do basquete feminino. Eu acho que nós estamos aí numa caminhada que vai ser muito bacana. A Paula aí à frente da CBB, cuidando do feminino. É a primeira vez que a gente tem essa oportunidade dentro da CBB, uma pessoa olhando só para o feminino. Eu acho que a gente precisa mesmo. E falar com todos, né? Os abnegados que são técnicos ou que fazem parte do basquete feminino, que a gente tem que se unir, tem que se juntar e a gente tem que fazer essas mudanças juntos, né? Não adianta ser cada um por si, não, mas juntos a gente pode fazer a diferença e fazer o basquete feminino brilhar novamente, como disse o Medalha, ter novamente medalhas olímpicas e de mundiais, né, Medalha? Verdade. Um abraço a todos aí. Obrigado, Macau. Foi uma honra conhecê-la, mesmo que virtualmente. A Macau hoje também faz parte do nosso grupo de trabalho da TBB. A gente ainda vai trocar muita figurinha ainda. É um prazer
estar aqui com você. Dante, meu grande professor. Bom, gente, mais uma vez, né? Obrigado aí pela oportunidade e eu convido todo mundo a trabalhar junto com a TBB, né? Do que eu falei, vamos contribuir de todas as formas, contribuir financeiramente, se associando e contribuir com ideias. Apareceram ideias boas aqui, eu estou acompanhando aqui os comentários, entrem em contato conosco, as Sim. pessoas que se posicionaram aí, queremos ouvi-los, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem que ter uma associação forte para a gente poder dar continuidade ao trabalho aí da escola, que já vem de há longo tempo e que está se consolidando, né? Então, agradecer mais uma vez aí, Léo, e um grande abraço a todos aí, um abraço a Macau, que eu não vejo faz tempo. Quer dizer, eu fui o ano passado lá, né, Macau, conhecer a estrutura. Não, o retrasado, Retrasado, né? nossa Porque nós senhora. estamos um ano e meio fechados. É verdade. Voltamos agora em julho. É verdade, eu fui lá conhecer o Bradesco, uma estrutura fantástica. A Macau, para quem não sabe, fez parte de um grupo de estudo que eu liderava lá na USP, o grupo de estudo e psicologia do esporte. Isso, então já tem uma relação com a Macau muito bacana. Medalhas, não preciso nem falar, né? Foi meu mestre, uma pessoa que me influenciou muito na carreira. E o Camargo, que eu tenho um contato mais recente, mas que também é uma pessoa aí que vai colaborar muito conosco aí, né, Léo? Vai estar conosco também aí no... Mais uma pessoa também no nosso grupo de trabalho. Vou te agradecer, Dante, por mais uma live aqui com a gente e passar a bola para o Camargo também para as considerações finais. Bom, Léo, é um prazer sempre estar conversando contigo. Você é também uma pessoa maravilhosa que o basquete colocou em contato comigo. Sempre estou agradecendo. Agradecer a Macau, essa pessoa maravilhosa. Agradecer ao Medalha, que eu não vi há um tempo, um mestre, uma referência para todos nós. Que eu também sou da época da Brasteba, sabe, Dante? Também sou dessa época aí. Pegava ônibus aqui de Blumenau para ir de ônibus a São Paulo fazer curso. E agradecer a você, Dante, pela gentileza, pelo carinho, a todos vocês. Então, uma ótima noite para todos. Beleza, Camargo, obrigado. Eu vou soltar a bomba e sair correndo. Mais uma vez, eu sou mais novo na sala, uma sensação muito boa. Vamos. Medalha. Muito obrigado, Léo, pela deferência de me colocar e para encerrar esse bate-papo. Um prazer muito grande. Pode contar comigo sempre. Eu estou aposentado, mas continuo ativo. Aposentado na universidade só, né? A exemplo do Dante, a exemplo do Camargo também. Foi um prazer revê-la, Macau, Camargo. Obrigado aí por ter relembrado uma das grandes vitórias da minha equipe. Aliás, a propósito, o Dante, você sabe, você lembra, né? Eu tenho os recordes de todos os jogos e todas as participações que eu tive como treinador. E você foi campeão universitário paulista defendendo a Associação Atlética Acadêmica Rui Barbosa. Grande armador. A Associação Atlética Acadêmica Rui Barbosa, nós tivemos um total de... Deixa eu conferir aqui, Dante, só para você. Olha só. 25 Ele jogos. É uma biblioteca. 78 a 71. Olha, a Cal não tinha nascido ainda, nem o Camargo. De 68 a 71, 20 vitórias e 6 derrotas. Era uma delícia dirigir aquele time, né? Só tinha cobra no time, na época que a educação física da USP requisitava os jogadores de seleção brasileira. Nós tínhamos o Fiorese, o Edivar, o Joy, o Dante armando o time, o Zé Guilmar. 20 vitórias, 5 derrotas. Um fantástico. Apesar de eu estar armando o time. Olha, colocar na bateria aí. Além disso, você foi campeão paulista universitário, né? Associação Atlética Rui Barbosa. Olha só. Obrigado. Ele nem lembrava, Medalha, mas ele foi campeão lá. Não, eu lembrava sim. Sabe quem jogava nesse time também? O Lula. O Lula? Olha. Grande Lula. Eu ouvi dizer, Medalha, que quando o Lula fez a primeira bandeja, você falou assim, vai ser um grande treinador. É verdade isso? Estou brincando com o Lula, estou brincando com o cara que eu amo também, que eu aprendi que o basquete trouxe para a minha vida, como o Camargo disse ali. Galera, muito obrigado. Aliás, o Medalha falando essas histórias todas, eu tenho duas convicções aqui. Uma, que as pessoas precisam saber mais a história do José Medalha, que foi técnico, inclusive, de seleção brasileira,
dirigiu o Brasil nas Olimpíadas de 92 e estava naquele ciclo do Pan-Americano, que depois chegou até as Olimpíadas de 92. E o Zé Medalha participou já de uma live com a gente, fez um café com basquete comigo na TBB, está disponível tanto no YouTube quanto no Facebook, mais fácil até de achar no YouTube, mas eu vou ter que marcar uma segunda, essa é a segunda convicção que eu tenho que marcar uma segunda reunião, uma segunda conversa com você, Medalha, para você juntar um pouquinho desses papéis aí, de repente uma pilha desses papéis aí, contar um pouquinho das histórias dos jogos aí para a gente. Eu tenho muitas histórias, e tenho muitas histórias, digamos assim, sabe essas coisas que acontecem no vestiário, essas coisas que acontecem nos ônibus, entendeu? E ninguém sabe, né? Guardada sobre isso. É isso. Vou marcar uma só para isso, então. Vamos, eu vou combinar com você, a gente faz assim, histórias de bastidores com o Zé Medalha. Aí a gente faz uma pausa para o almoço, depois continua, porque vai ter muita história para contar. Gente, beijo para todos vocês, beijo a todos que estão acompanhando a gente aí no Facebook e até breve. Beijo, Macau. Valeu, tchau. Beijo para vocês todos. Tchau. Valeu, gente. Beijo. Valeu, Léo. Obrigado. Boa noite a todos aí. Grande abraço.